Hoje nós vamos falar de uma figura histórica por quem eu tenho a mais profunda admiração. Um personagem que foi crucial para a história do Brasil, a história de Portugal e, por que não dizer, para a história universal e que tem sido subvalorizado, desprezado e até insultado pela maioria dos historiadores. Eu estou falando do rei de Portugal, Dom João VI, o Injustiçado. Dona Maria I, rainha de Portugal entre 1777 e 1815, teve dois apelidos. Foi chamada de a Viradeira pelo fato de ter desfeito, assim que subiu ao trono, grande parte da obra política e administrativa do conselheiro de seu pai, o Marquês do Pombal. Mas, para a história, ficou mais conhecida como a Louca, por ter sucumbido a uma progressiva demência, possivelmente causada por uma varíola contraída aos 17 anos. No fim da vida, só saía à rua amparada por um séquito de aias. O povo, ao vê-la assim passar, dizia: "Lá vai Dona Maria com as outras." O dito que daí se originou, Maria vai com as outras, acabou colando na figura de seu filho e sucessor, Dom João. O historiador português Sérgio Luís de Carvalho conta que, durante o reinado de Dom João, corria por Lisboa uma quadrinha popular que satirizava até a paixão que o rei tinha pela música barroca e pelo convento de Mafra. Nós temos um rei chamado João, faz o que lhe dizem, come o que lhe dão, e vai para Mafra cantar cantochão. Sonso, disforme, indeciso, sujo, inexpressivo, irresoluto, avarento, ridículo. Isto é apenas parte da coleção de adjetivos que os cronistas da realeza, do início do século XIX até hoje, atribuíram a Dom João VI, rei de Portugal, durante um dos mais conturbados períodos da existência do país. E acabaram por eternizar a imagem de um homem inseguro, deselegante, avesso à higiene, sempre a roer coxinhas de frango, com o ar pasmado, a protelar decisões e a recusar as responsabilidades do cargo. Bom, eu discordo. Se não, vejamos. Nascido e criado para não ser rei, o infante João foi educado à sombra de seu irmão mais velho, José, este sim primogênito, e apetrechado para o trono desde a tenra idade. Mas, numa sina com ares de maldição, que acometeu a maioria das sucessões palacianas desde o Antigo Egito, o primogênito morreu em 1788, aos 27 anos, justamente na hora em que a decadência psicológica da rainha já afetava a rotina do poder. João tinha apenas 21 anos e a 3 casara-se por imposição dos acordos políticos da época com a filha do futuro rei Carlos V de Espanha, uma menina birrenta, irascível e ambiciosa, chamada Carlota Joaquina. Sem que tivesse tempo, Dom João viu-se então arrastado para o centro de um turbilhão de forças que açoitava como um vendaval os destinos de Portugal e de toda a Europa. Em 1792, foi declarada a incapacidade de Dona Maria. João herdava o comando. Se repararmos bem na data, este foi o ano de um dos mais determinantes acontecimentos da história moderna, a Revolução Francesa. As ondas de choque causadas pelo esfacelamento da monarquia francesa reverberaram por todo o continente e liberaram forças que fizeram tremer os alicerces do absolutismo e causaram medo em todas as casas reais do continente.
Evidentemente, Portugal não podia ficar imune a toda a agitação que se seguiu. Nos anos seguintes, até 1799, quando foi proclamado príncipe regente, Dom João teve de enfrentar poderosas dissensões internas, administrar as pressões externas e, principalmente, enfrentar o ânimo conspiratório de sua mulher, que sonhava com a hegemonia espanhola sobre toda a Península Ibérica. No mesmo ano em que Dom João virou regente, Napoleão assumiu o poder em França. O alinhamento histórico de Portugal com a Inglaterra, desde o Tratado de Windsor de 1386, colocou-o na rota de colisão com as ambições bonapartistas de dominação. A disputa entre franceses e ingleses agia sobre Dom João e seu país como as paredes de um torno, apertando-o entre as cruéis alternativas de ser invadido ou de dever caros favores. Os tratados de Tilsit e Fontainebleau, impostos pela França em 1805 a uma Europa vencida pelas armas, selou o destino da nação portuguesa. Mesmo assim, o príncipe regente procurava ganhar tempo, ora aparentando que iria concordar com o apoio inglês, ora indicando que iria entregar a coroa ao invasor francês. Indeciso? Bem, quem não seria? Era do futuro do reino que se tratava e a decisão era sua. Para piorar as coisas, ele ainda se viu a braços com uma conjura palaciana liderada por ninguém menos do que Dona Carlota Joaquina, mais uma vez, para apeá-lo do poder. Mas, em novembro de 1807, não há mais tempo para contemporizações. Os franceses, comandados pelo Marechal Junot, estão na fronteira, a horas de marcha de Lisboa. Para quase 100% dos historiadores, aí Dom João fugiu para o Brasil. Fugiu? Vamos com calma. É preciso analisar bem as coisas. Naquele novembro de 1807, 15 mil pessoas, deixa eu repetir o número aqui, 15 mil pessoas, entre família real, membros da corte, a nobreza, o clero, famílias inteiras de fidalgos, comandantes militares, escrivães, notários, empregados de toda sorte, atravessaram o oceano. E junto com elas, o Tesouro Real, grande parte da biblioteca e da Pinacoteca Régias e da documentação de Estado. Pense um pouco na logística envolvida no plano organizacional de uma empreitada desse calibre. Nós estamos falando de um rei que botou o chapéu na cabeça e embarcou no primeiro bote que encontrou. Estamos falando, sim, de uma transferência de uma corte inteira para o outro lado do mundo, numa época em que travessias oceânicas eram mais perigosas do que uma viagem espacial hoje. Um fato inédito, inesperado, incomensurável e uma espetacular jogada política. Com a mudança do cetro para a América, Dom João ludibriava Napoleão. O que Junot encontrou ao chegar à capital abandonada foram algumas caixas largadas à beira do cais. A posse da coroa, que significaria o mando sobre o Império Português de além-mar, escapara-lhe. A vida da corte nos trópicos já foi motivo de centenas de livros, peças, estudos, pesquisas e piadas. Faz tanto parte do folclore brasileiro como as lendas indígenas e os cancioneiros regionais e é, até hoje, mote inspirador de muito samba-enredo. Primeiro rei absolutista da história a pisar numa colônia, Dom João foi recebido no Brasil como um deus. O que se esperava é que, vencido o inimigo francês, ele e a corte retornassem céleres à Europa, reafirmando a submissão do Brasil e fechando o capítulo apenas como uma digressão temporária e conveniente. Todos nós sabemos que não foi o caso.
Sua prolongada permanência, alargada por muitos anos após a derrocada de Bonaparte, marcou o início do processo de emancipação do futuro país. O rei português apaixonou-se pelo novo mundo e tratou de dar a uma preguiçosa aldeia à beira-mar os alicerces que transformariam o Rio de Janeiro numa metrópole, sede de um império, e o Brasil numa pátria em gestação. Foi só quando os acontecimentos em Portugal o exigiram que partiu, em abril de 1821. Com uma percepção rara para um monarca europeu, intuiu que aqueles alicerces haviam disparado um processo irrefreável de independência na antiga colônia. Outro qualquer teria tentado sufocar o anseio, convocado tropas, prendido os líderes, iniciado uma guerra. Ele não. Num exemplo magnífico de clarividência, resolveu cooptar a iniciativa, instruindo Pedro, seu primogênito, a tomar a frente do movimento. Seu conselho ao filho foi inequívoco: põe a coroa em tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. Podem olhar seus livros de história. Não há em todo o mundo outro caso em que a independência de uma colônia tenha sido feita pelo filho do rei do poder colonizador com o encorajamento e a concordância deste. A mesma clarividência exibiu ao voltar para Portugal, logo entendendo que o absolutismo estava com os dias contados e assinando a Constituição Liberal. E isto acabaria por lhe custar a paz que sempre almejava e a vida. A mulher e o filho Miguel, paternidade aliás sob disputa, usariam de todos os meios, desde intrigas até insurreições armadas, para depô-lo. Ele resistiu. Até março de 1826, quando, após alguns dias passando mal, morreu no Paço da Bem-Posta, em Lisboa. Recentemente, análise em suas vísceras confirmaram que Dom João VI foi envenenado por cavalares doses de arsênico. Não há provas, mas todas as suspeitas recaíram sobre Carlota Joaquina. Foi o único que me pregou uma peça. Esta frase foi dita por Napoleão em seu exílio final em Santa Helena sobre Dom João VI. Vindo de quem veio, é um forte argumento para passarmos a olhar este rei, a quem muitos chamaram de desgraçado, sob outra luz. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor inscreva-se, aqueles que ainda não fizeram, divulguem, compartilhem, comentem, deem o seu gostei ou não gostei, para que o canal possa ganhar mais visibilidade no YouTube e nós possamos prosseguir. Muito obrigado e até a próxima.